Aula 5. O papel do Japão, Índia e Coreia do Sul. Inserção internacional do Japão no século XXI. O Japão é um arquipélago no Extremo Oriente, tem a terceira maior economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. O impacto do Japão no mundo moderno é imenso, embora ocupe apenas 0,3% da área terrestre do planeta. Produz 1,6% da riqueza mundial. Há apenas 150 anos, era um país isolado, que cultivava arrozais e estava à mercê de déspotas feudais. Nos 50 anos seguintes, tornou-se uma potência imperial, sendo o seu primeiro milagre, como diz o FMI. No final da Segunda Grande Guerra Mundial, o país esteve perto da aniquilação, após 2 ataques nucleares e a consequente derrota. E muitos desejavam a erradicação dos japoneses. Contudo, não só o Japão sobreviveu, como se tornou uma superpotência econômica. O país foi sempre reconhecido como uma potência regional, passando por fases de maior abertura e conquistas, mas também de forte isolamento, conforme Carta IEDI. A política industrial no Japão face à quarta revolução industrial. O Japão é uma das nações industriais mais sofisticadas do mundo, com empresas líderes mundiais em uma variedade de indústrias que se especializaram em componentes e produtos de qualidade e se destacam no gerenciamento de redes industriais globais, complexas e engenharia de integração sofisticada. Os 2 grandes pilares da indústria de transformação japonesa são as indústrias automotivas e eletrônica. As empresas japonesas respondem por cerca de 30% de participação no mercado global de produção de carros e mais de 60% de mercado em câmeras digitais, e também se destacam atividades de processamento de material e produção mecânica, que muitas vezes são realizadas por empresas menores. O Japão é um exemplo de país que fez uso com sucesso da política industrial para tornar-se uma potência econômica na segunda metade do século XX, como destacam Chang e outros em 2013. O Japão é o terceiro maior produtor de automóveis do mundo, possui uma das maiores indústrias de bens eletrônicos e frequentemente é considerado um dos países mais inovadores do mundo, estando entre os líderes de registros de patentes globais, encarando uma competição crescente com a China e a Coreia do Sul. A indústria manufatureira no Japão atualmente foca em bens de alta tecnologia e de precisão, tais como instrumentos ópticos. Risco para o país. O Japão, terceira maior economia do mundo, é muito vulnerável à situação econômica internacional, por ser fortemente dependente de suas exportações. Sua vulnerabilidade tem estado em destaque nos últimos anos, uma vez que a economia japonesa experimentou períodos de recessão devido à desaceleração da economia mundial. Dessa forma, a crise econômica mundial, provocada pela pandemia da Covid-19, teve um impacto significativo no PIB do Japão,
caindo para 5,3% em 2020. Um dos principais fatores por trás desse colapso foi a queda acentuada no consumo doméstico, a qual representa mais da metade da economia japonesa. De acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional de outubro de 2020, espera-se que o crescimento do PIB se recupere a 2,3% em 2021 e se estabilize a 1,7% em 2022, sujeito à recuperação da economia mundial na pós-pandemia. Futuro do Japão. A segunda década do século XXI trouxe novos desafios ao Japão. Mudanças políticas e econômicas no contexto internacional têm produzido necessidades constantes de ajuste por parte do governo de Tóquio. Mas é importante salientar que as demandas por readequação não são exclusividades japonesas. São contínuas as mudanças nos relacionamentos entre os países nos últimos anos, pois as empresas japonesas, ao se instalarem nas economias vizinhas como Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, transferiram, além de capital, também tecnologias que estimularam o desenvolvimento industrial. Isso demonstra o papel do Japão na região e no mundo. A Índia, o seu papel na Ásia. O novo líder Narendra Modi assumiu o governo da maior democracia do mundo, prometendo recolocar o país na trilha do crescimento mundial. Se tudo der certo, a economia poderá avançar até 7% ao ano nos próximos 5 anos, diz Joshi, da agência Crisium. Os desafios do país para alavancar o crescimento: modernizar o campo, apoiar o setor de serviços, impulsionar a indústria, melhorar a educação, formalizar uma nova economia. O foco do governo é reduzir a desigualdade, assim como implementar reformas orientadas para o crescimento, visando recuperar a economia, assim como incentivos para aumento do setor da infraestrutura. Espera-se que a Índia supere a China como país mais populoso do mundo em 2024. O país possui uma população mais jovem do mundo. No entanto, de acordo com a OCDE, mais de 30% estão desempregados, sem acesso à educação ou treinamento. Além disso, o setor informal, no qual se encontra a maior parte da força de trabalho indiana, foi muito afetada pela pandemia, aumentando os riscos de retornar à pobreza. O Banco Mundial estima que a taxa de desemprego na Índia permaneça em 5,4% do total da força de trabalho em 2020. Principais setores econômicos. A Índia é a quarta potência agrícola mundial. O pilar central da economia indiana é a agricultura, que representa perto de 16,01% do PIB e emprega 41,49% da população ativa. Em 2020, a pandemia reduziu a capacidade de produção de insumos agrícolas, levando a um aumento no preço e fazendo com que esses recursos ficassem inacessíveis para alguns pequenos fazendeiros.
O setor de serviços é a parte mais dinâmica da economia indiana. Ele representa quase metade do PIB, 49,3%, e emprega somente 32,3% da população ativa. O rápido crescimento do setor de softwares tem impulsionado a exportação de serviços e modernizado a economia do país. Porém, a pandemia também causou um profundo impacto neste setor. A Índia pode passar o Japão e virar a terceira maior economia do mundo até 2030, segundo o país mais populoso do planeta. A Índia está perto de se tornar a terceira maior economia do mundo, ultrapassando Japão e Alemanha. É o que diz um estudo divulgado pela HSBC Holding. A Coreia do Sul se tornou um dos maiores exemplos de sucesso econômico nos últimos 50 anos, sendo o 10º lugar entre os países com maior poder econômico do mundo e o 4º na Ásia. Em 2021, a Coreia do Sul ficou famosa por seu crescimento espetacular de um dos países mais pobres do mundo para um país desenvolvido com alta renda em apenas uma geração. De acordo com as últimas projeções do FMI, Fundo Monetário Internacional, de outubro de 2020, espera-se que as projeções de crescimento do PIB são de 3,1% em 2021 e 2,9% em 2022, sujeito à recuperação econômica global pós-pandemia. A Coreia do Sul tem experimentado um sucesso marcante ao combinar um crescimento econômico rápido com reduções significativas da pobreza. A renda per capita aumentou de $100 em 1963 para quase $31.762 hoje, e a indústria representa 33% do PIB e emprega 25% da força de trabalho. As principais indústrias incluem a têxtil, aço, fabricação de automóveis, construção naval e eletrônica. A Coreia do Sul é o maior produtor mundial de semicondutores, conforme o Fundo Monetário Internacional de 2021. A Coreia do Sul é hoje uma das mais prósperas nações do mundo, em razão do desenvolvimento tecnológico e da presença de suas empresas ao redor do mundo. O mundo está a caminho da Ásia e do Pacífico. Para uma melhor compreensão, vamos agrupá-los em 3 categorias. 3 países de economias desenvolvidas: Austrália, Japão, Nova Zelândia. Países muito da órbita pró-ocidental. Os 4 tigres asiáticos, que ganharam esta designação devido a uma forte expansão durante longo período: Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan. Economias emergentes: China, Filipinas, Vietnã, Malásia, Tailândia, Índia, Indonésia. Com isso, demonstrando, temos a certeza que a China será responsável por essa liderança. Na próxima aula, número 6, falaremos da ascensão da China como potência mundial
para encerrar o cenário.